A notícia ruim corre mais rápido, avança mais rápido. A notícia boa é mais demorada e nem sempre chega ao original. Tem isso. A notícia boa é mais demorada e nem sempre ela chega ao destino original. Chegou, foi que chegou aqui. Mais ou menos isso. Então, quando o Corinthians faz um gol, começa logo, é Corinthians, é nóis. Gabriel chega lá, mano, Corinthians fez o gol. Quem fez? Aí ele começa. O Cássio na sua bola. O lateral dominou, tirou dois e jogou no meio pro Danilo. O Danilo girou para um lado, girou para o outro, e deu em cobertura. Leandro bateu no peito, tocou de lado e o Sheik fez o gol. De direita e de esquerda. De esquerda de Crivella. Nossa, eu não tenho memória pra isso não. Nossa, o cara vai Corinthians. Os detalhes. Aí chega aí no Eduardo. Eduardo? Gabriel. Nada a ver. Gabriel, qual foi a leitura oficial de culto lá com os adolescentes? A leitura oficial? Isso, a leitura oficial. A leitura oficial está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Salmo 23. Não sai. Então, uma vez eu peguei uma folha em branco e eu fiz um ponto no meio, um ponto. E eu cheguei a pessoa e falei, o que você está vendo isso aqui? O que você está vendo na minha mão? Um ponto preto no meio da folha. Ninguém falou uma folha. Um ponto preto chamou mais atenção do que a folha toda. Porque o preto é mais fácil. Exatamente, a notícia ruim é mais fácil de falar. É mais fácil de divulgar. Então, às vezes, a gente... Ó, vou terminar, já falei, vou terminar. Às vezes, a gente somos divulgadores de notícia ruim. Rapaz, está sabendo que a regente vai quebrar um pau para a solista no ensaio hoje. É mesmo? Está sabendo não? Está sabendo não. Bicho, vamos fazer isso. Nossa, como a gente espalha fácil. Mas a notícia boa... Não, exatamente, é o leve traz. Mas a notícia boa é que é ruim de espalhar. Então, gente, todo esse trabalho é para que a gente não seja injônios. Não, você está Deixa eu terminar. Não. Todo esse trabalho é para que a gente não seja injônios. Que a gente mais ame plantas, que a gente mais ame animais, que a gente mais ame o Deus que castiga, o Deus da vara, do juízo, do que o Deus do amor e do que o Deus da misericórdia. Então nós podemos ser divulgadores da maior mensagem da galáxia. Existe um Deus, seu nome é Jesus. Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados e tem um plano na sua vida. Nós temos esta oportunidade de, na conversa, no meio dos amigos, por meio das vias sociais, das redes sociais, nós divulgamos a palavra. Então enche o teu Orkut, nem existe mais nenhum. Enche o teu Facebook, enche o teu Twitter, enche as mídias que você tem em comunicação de Bíblia, de palavra de Deus. Manda um versículo, manda uma mensagem, evangeliza alguém, faz um propósito. Eu vou mandar para todos os meus amigos essa semana: Jesus te ama, 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 Jesus te ama. E você não sabe quanto você está sendo importante para o reino de Deus. Sabe qual foi a pergunta para Jonas? Que ocupação é a tua? O que você está fazendo aí? Qual é a sua importância aí no meio do grupo? Irmão, eu canto. Será que é só para isso? De vez em quando eu solo. Será que é só para isso? Eu participo. Será que é só para isso? Então a pergunta do Senhor é essa: qual é a minha importância no reino? Qual é a minha importância? Falar com aqueles que têm a idade de vocês e a linguagem de vocês, que vai entender vocês muito bem. Se eu for evangelizar um adolescente, eu posso até conseguir, mas a minha linguagem já não é a mesma dele. Eu já não consigo falar do mesmo jeito que eles. Agora, se eu pegar um de trintão, feito eu, aí sim, de trintão dá, porque já está na minha
faixa etária. Então vocês têm a oportunidade de falar de Jesus para a galera do nível de idade de vocês e não percam uma oportunidade. Peça a Deus, fala, Senhor, eu quero ter essa experiência que a Débora teve. Eu queria convidar alguém, ver essa pessoa aceitar Jesus, ver essa pessoa viva, se batizando, depois sendo uma bênção. Nossa, você não sabe qual é a participação que a gente tem nisso. Eu fui pregar numa cruzada, no meio da rua, em cima de um caminhão, lá no Vila da Justiça. E eu preguei aquela tarde lá, o pessoal se juntou ali para ouvir. E no meio do convite, quando eu chamei as pessoas para aceitar Jesus, veio 3 almas aceitar Jesus, ali embaixo do caminhão, e eu lá em cima. Aí oramos pelas 3 almas que aceitou Jesus. Fui embora para minha casa, nunca mais eu vi essas 3 pessoas. 2 anos depois, eu fui pregar no congresso de jovens lá, no Vila da Justiça. Agora dentro da igreja, não mais numa cruzada legal, dentro da igreja. Preguei lá no congresso de jovens. Quando terminou o congresso, eu ia saindo e o irmão veio com 3 pessoas. Irmão, você lembra dessas pessoas? Eu olhei assim, e eles tudo assim, ó. Sorrindo para mim, eu irmão, desculpa, mas eu não lembro, não sei quem é. O irmão me deu uma das maiores alegrias que a gente tem na vida, foi o que eu falei no começo. Ele falou, essas 3 pessoas, você lembra daquela cruzada que você pregou 2 anos atrás? Lembro. Foram essas 3 pessoas que visitaram Jesus. E estão firmes até hoje. 2 anos de crente, todos os 3 batizados, e é uma bênção na igreja. Irmão, não tem alegria maior. Não tem. De você poder ser participante da vitória de alguém, da bênção de alguém. O ser humano, a maior realização do ser humano é quando ele consegue fazer o outro realizar. Quem não é medíocre, né? Quem é medíocre só quer para si. Mas o ser humano, quando ele vê o outro realizado, através dele, ele também se realiza. Então que você faça esse propósito. Você deve ter amiguinhos do seu tamanho, né? Então você pode falar de Jesus para elas. Olha, vai ter culto de adolescentes lá na igreja de Natal, está sendo uma bênção, tem palavra de Deus, tem muita música, muito louvor. Eu gostaria que você fosse na igreja comigo. E você vai ver que bênção quando Deus começar a usar vocês para ganhar também outras vidas para o reino de Deus. Parei! Essa não vai não, irmão, só vou misericórdia. Começou a cabeça. Maravilhoso Deus. Nós te louvamos por esta oportunidade, por estarmos aqui na tua casa, nesse ambiente tão saudável, em torno da tua palavra. Aqui estão os teus filhos, participaram da gincana, e todos foram vitoriosos, todos foram campeões, independente do resultado, porque aqui há harmonia e há unidade, apesar das brincadeiras e da competitividade. Aqui também tem a tua palavra, e ela não volta vazia, ela faz o que te apraz e prospera naquilo que foi enviado. Faz de cada menino e de cada menina um evangelista, um missionário. E eles ocupem espaço na sua vida, também falando do teu amor às pessoas que tu irás trazer para se aproximar deles. Eu tenho certeza que tu usarás a vida de cada um deles de uma forma especial. Assim te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe a vida do irmão Eliab, que Deus continue usando ele dessa maneira, né? Que grande é o propósito, porque para falar para adolescente não é fácil, né? Mas eu creio que nessa tarde o Espírito Santo de Deus que está trabalhando na minha e na tua vida. Vocês podem ter certeza de uma coisa: se quiser sair daqui mais do que glorioso no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a vida do irmão Eliab. Quantos que quer que ele volte para dar mais uma palestra dessa para a gente? Amém? Amém. Quero agradecer também a vida do Adriel, do Edilson, né, que se saiu da vida do Padroeira primeiro, né, para vir aqui para essa maratona bíblica. Eu creio, irmãos, que não vai ficar só nisso, né? E nós já vamos dar o resultado aí. E eu agradeço a vocês, né? Porque sem vocês nós não seria ninguém, né? Assim, sem eles o grupo não existiria.
E nós temos, e vocês têm o privilégio de estar aqui nessa tarde, porque muitos aí fora queriam estar aqui onde você está, né? E não tem força. Quando vocês encontrarem algum amigo de escola, né, que seja vizinho, chama para vir na igreja, faz um convite. Um dia ele vem, né? Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando nossas vidas. Nós vamos dar um resultado, irmãos. O que nós compramos, nós não vamos falar que é simples, né? É uma Bíblia, um negócio que vocês vão usar no dia a dia, né? Que minha Bíblia vai usar no dia a dia. Temos harpa, temos aqui livros, e nós vamos premiar alguns adolescentes que se saíram bem aí, em algumas perguntas individual.